E nessa aula eu vou te ensinar uma coisa que vai mudar o jogo para você em relação ao violão. Não é formar, eu vou te ensinar a criar acordes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Gabriel, este aqui é o Aprenda Fingerstyle e eu vou procurar te ensinar da forma mais simples e objetiva possível para eu não precisar gastar muito tempo na edição desse vídeo, beleza? Então o que a gente vai estudar hoje vai ser formação de acordes. a primeira pergunta que a gente vai responder é: o que é acorde? Se você ainda não sabe, aguarda um pouquinho, beleza? Um acorde é quando três notas diferentes soam juntas e aí esse som delas três juntas forma um único som que é o som de um acorde. Ou seja, se você tem um Dó, um Mi e um Sol soando juntos, você não vai ter um som de um Dó, Mi, Sol. Você vai ter um som do acorde de Dó, porque as três notas que formam o acorde de Dó soaram juntas. E como é que a gente vai achar essas cordas? Ó, eu vou te falar aqui, isso mudou completamente o meu jeito de tocar violão. Ou seja, eu tocava já em banda, mas quando eu aprendi isso aqui, eu evoluí consideravelmente. Até o maestro, que era o nosso maestro na época, ficou me incentivando bastante quando eu comecei a tocar e falou: olha, Gabriel, eu tô vendo a evolução, continua. Só que formação de acorde não é aquela matéria chata que você tem que ficar pensando toda hora para criar acorde, não sei o que. Não, você pega sempre uns períodos para dar uma estudada. Na hora que você está em casa, eu sei que você tem que tocar, o mais importante é tocar. Porém, aquele momento de 10 minutos assim, você para e pensa sobre o que você está fazendo. Aquele simples momento vai fazer você evoluir pra caramba em relação ao violão, beleza? Vamos lá. Beber um pouco d'água aqui para ajudar, né? Primeira coisa que a gente tem que entender para formar acordes, tem um pouco de escala. Então vamos lá. Dó, a escala cromática, Dó sustenido, Ré, Si e Dó de novo, e aí por aí vai. Vou colocar até aqui para não ficar como assim, vou colocar um Si aqui antes do Dó, para como se fosse infinito, ok? A escala que a gente conhece é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, porém, entre esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si tem algo que é infinito. Então a gente tem aqui o Dó, a gente tem o Ré, a gente tem o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si, que a gente já conhece. Porém, essas outras notas que estão dentro, eu vou te explicar rapidinho. Ó. Tem um padrão, ele é infinito junto com as escalas, então se fosse aqui antes do tom também tem um semitom, se for depois lá é tom e aí é infinito, mas a base é isso aqui, ó, tom, tom, meio, tom, 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 meio. Decora isso, tom, tom, dois tons, meio tom, e aí mais três tons e depois mais meio tom. E esse padrão se repete, tom, tom, meio, tom, 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 meio, tom, tom, meio, tom, 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 meio. Beleza? Dá pra entender até aqui? Então vamos lá, vou explicar de uma forma bem ligeira aqui, porque isso aqui é importante para você formar acordes, beleza? Do Dó para o Ré, a gente tem um tom, ou seja, tem um espaço lá dentro e esse espaço é preenchido por uma nota. Essa nota ou é a primeira sustenida ou é a segunda bemol, ok? Isso vai ficar repetindo, então, onde é tom, tem alguém dentro, onde é meio, não tem ninguém dentro. Então, do lado do Fá para o Sol, tem alguém dentro, do Sol para o Lá, tem alguém dentro, porque é um tom. Do Lá para o Si tem alguém dentro porque é um tom. Do Si para o Dó é um semitom, então não tem ninguém dentro, ok? Até aqui dá para ficar tranquilo, tá? Então, tom, onde é tom, tem alguém dentro. Isso no braço do violão vai ficar da seguinte forma. A gente tem a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Continua, é como se fosse infinito. Vamos lá, e aí a gente tem o braço do violão. Só que no braço do violão a gente vai ter aqui uns espaços que precisam ser preenchidos. Então assim, do Dó para o Ré faz saltar uma casa. Por quê? Porque o meio que está entre esse tom aqui vai ser um Dó sustenido ou um Ré bemol, dependendo da escala como é que você está falando. Mas a gente vai usar como sustenido. Então do Ré para o Mi também é um tom, ó, tom, tom, né? Então vai ter o Ré sustenido. Então, de acordo com o padrão, tom, tom. Agora meio, do Mi para o Fá é meio. Então as casas são coladas uma na outra, não pula uma casa, entendeu? E dessa forma vai. Então você já vai entender que de um tom para o outro no violão vai ser sempre saltando uma casa. Se for um meio tom no violão, vai ser na casa da frente. Ficando dessa forma, do Dó para o Ré, eu salto uma casa. Se eu fiquei na do meio aqui, ó, sem saltar, eu tô fazendo um meio tom. Então, um tom,
meio tom. Beleza, Gabriel, até aí eu tô entendendo. Mas e como é que eu vou formar um acorde com isso? Então, a gente vai sobrepor terças. Como que a gente faz isso? Se a gente numerar, a gente tem 1, 2, os meios tons a gente não numera, certo? Então, 1, 2, 3, eita, esse piloto tá ruim, deixa eu ver o azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquelas 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente só numerou elas, ok? Fazendo isso, a gente vai sobrepor terças. Então, a gente vai pegar a primeira, que no caso da escala de Dó é Dó. A terça, que no caso da escala de Dó é Mi. Ó, 1, 2, 3 é Mi. E a terça da terça. O que é a terça da terça? Você saltou um tom, foi para Mi. Saltei um tom, vou para outro. Então, eu estou em Mi, salto um tom, vou para Sol. Então, Mi, Fá, Sol. A terça da terça. Sol é o 5 de Dó. Mi é o 3 de Dó. Sol é o 3 de Mi. Ou seja, são terças sobrepostas como se fosse uma pilha de pratos. Não sei se você consegue entender dessa forma, mas vai ficar assim. Então você pega formando um acorde chamado tríade, que é quando é de 3 notas, para não complicar, porque tem de tétrade, que é de quando é de 4 notas, que aí você pega a terça da quinta, né? Ou a sétima da 1, que é, no caso aqui seria assim. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui em tríades. A gente tem aqui Dó, Mi e Sol. Quando você tem esses 3 sons juntos, você vai ter o acorde de Dó, ok? Dó, Mi, Sol. Por que o acorde de Dó é dessa forma? Porque a gente tem um Mi em cima, que é a terça. A gente tem o Dó, que é a tônica. A gente tem um Mi de novo, repetindo aqui, que é a terça. A gente tem a corda Sol solta, que é a quinta. A gente tem outro Dó aqui que está sendo apertado aqui embaixo, na corda Si, que é esse Dó aqui. E a gente repete a Mizinha de novo, ou seja, só tem essas 3 notas soando nesse acorde. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Se até aqui tu tá entendendo, eu te peço que dá o like aqui nesse vídeo. Essa aula aqui tá fazendo parte de um novo projeto que eu tô trazendo aqui pro canal, beleza? Eu te ensinei um acorde maior. Agora eu vou te ensinar como é que faz para fazer um acorde menor. A gente pega a terça do tom, né? E recua meio tom. No caso do violão, você já sabe que meio tom é uma casa. Então, se a terça era Mi no acorde de Dó, então a gente tem um Mi aqui. Se eu botar ele uma casa para trás aqui sem saltar nada, eu voltei meio tom. Então, o Dó com meio tom atrás fica Dó menor. Escutou? Tônica, Dó, terça menor, ficou Mi bemol ou Ré sustenido, como eu tinha explicado bem aqui, ó. Mi ou Mi bemol ou Ré sustenido. De qualquer forma, a gente trouxe a terça meio tom para trás. E isso faz o acorde ficar menor. Então, um acorde menor é só quando a terça ficou menor. E a quinta continua lá, chamada de quinta justa, porque ela está lá no lugar dela. Então a gente tem aqui tônica, terça menor e quinta. A gente tem um acorde de Dó menor, beleza? Então agora eu já te ensinei como é que forma um acorde menor. Ok? Maior, ok? Menor, ok. Agora eu vou te ensinar como é que forma um acorde aumentado. Que aí você pega, transforma de novo esse acorde em maior. Então eu vou tirar aqui essas setas aqui que explicam. E a gente tem a tônica, a terça e a quinta. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o tom na quinta. Ou seja, do Sol para o Lá é um tom. Olha aqui, Sol, Sol para o Lá é um tom, tem um no meio. Então é o Sol sustenido. Então, em vez da quinta ficar no lugar dela, justa, vai ficar a tônica no lugar dela, a terça no lugar dela, mas a quinta vai ficar aumentada. Então a gente tem Dó, é tônica, Mi, que é terça, maior, e o Sol, que seria a quinta justa, a gente vai lá e aumenta meio tom. E aí a gente tem um acorde aumentado. Já te expliquei como é que funciona um acorde aumentado, agora eu vou te explicar como é que funciona um acorde que eu mais gosto de usar, que é o acorde diminuto. O acorde diminuto é quando